Primeiro sinal. Amém. Então eu vou ler um versículo, te convido a ler comigo o versículo seguinte de forma alternada até o 11. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também, leia comigo o versículo 2. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Comigo de novo. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, serve o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Comigo. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram ali alguns dias. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora, pedindo a tua instrução, a tua capacitação, para que juntos, cada um de nós compreenda a tua verdade, a verdade que liberta e transforma. Que cada homem, mulher, criança aqui, Senhor, seja profundamente impactado, transformado pela tua verdade, Deus. E nós repreendemos toda ação do inimigo, toda palavra, toda confusão, todo embaraço que impede a compreensão. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, nós oramos gratos a Ti. Amém? Deus, pode se sentar por um momento. Então o tema da mensagem é o primeiro sinal. Glória a Deus. É importante você entender o motivo desse tema. O Evangelho de João, o qual estamos estudando, ele nos traz uma revelação acerca do Senhor Jesus como Deus, o Verbo, o Criador, encarnado, feito ser humano. E o Evangelho de João é interessante porque ele escolheu, o evangelista, ele escolheu, conforme nós estudamos e compreendemos, 7, diga comigo, 7 sinais ou milagres para revelar acerca do Senhor Jesus. Mas é tão interessante para ensinar, para revelar acerca do poder do Senhor Jesus. Mas é tão interessante porque ele selecionou. Isso não quer dizer que Jesus fez apenas 7 milagres. Tanto que o próprio evangelista, lá no final, no capítulo 20, ele vai dizer assim, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos. Veja bem, que não estão escritos neste livro. Mas estes, ou seja, esses 7, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Amém? Então, por exemplo, nós temos registrado aqui esse milagre que vamos estudar hoje, é o sinal, que é o primeiro. Também temos a cura do filho do oficial do rei, a cura de um paralítico, a multiplicação dos pães e peixes, o andar sobre as águas, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. E o tema é justamente o primeiro sinal, porque, como o próprio Evangelho nós lemos aqui, nos diz que esse foi o primeiro, foi o início da manifestação do Senhor Jesus, ok? Pois bem, o que me chama a atenção, eu gostaria que você atentasse aqui. A ocasião. Esse milagre, ele só é registrado aqui, nesse Evangelho. Nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas nós temos esse registro. Esse é particular de João, ele tem vários registros que não se encontram nos demais, Mateus, Marcos e Lucas. E este é um caso. Me chama a atenção a ocasião em que então ele escolhe para trazer o relato
de um sinal, de um milagre, que é o casamento. Olha que interessante. O casamento foi o contexto escolhido. Não foi um momento lá no templo, não foi um momento da Páscoa, não foi um momento com os discípulos somente, não foi um momento de multidões, mas foi um casamento. Isso não é à toa. E o primeiro ponto que eu destaco aqui nessa noite, eu gostaria que vocês atentassem para isso. É sobre o casamento. Diga assim: o casamento é plano de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, nós temos o relato da criação. E no capítulo 2 especificamente, nós temos o relato da criação dessa instituição chamada casamento. Ali nós não temos uma cerimônia, nós não temos uma festa como hoje acontece, mas nós temos o primordial, o princípio eterno, declarado pelo próprio Senhor, que celebrou a união entre o homem e a mulher. Lá em Gênesis capítulo 2, se você quiser anotar ou acompanhar, nos diz o seguinte, versículo 18: depois o Senhor disse, não é bom, diga comigo, não é bom. Olha que conclusão. O Senhor chegou à seguinte conclusão: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Então, ciente da necessidade do homem, do ser humano, o Senhor então decide fazer uma auxiliadora. E é interessante porque muitas vezes se rejeita esse texto, torce a cara para esse texto, como se chamar a mulher de auxiliadora do homem fosse colocá-la como uma auxiliar, como nós temos hoje, né? Auxiliar é alguém, normalmente numa empresa, num órgão público, alguém hierarquicamente inferior. Mas não é isso que a Bíblia diz. Tanto é que esse mesmo termo hebraico usado para a mulher é usado em relação a Deus. Quando a Bíblia diz que o Deus é o meu auxiliador, Deus é o meu auxílio, é o mesmo termo. Então a mulher é colocada pelo Senhor aqui como metade, algo que faltava para o ser humano. Amém? E ele continua. Muito embora nós temos o exemplo de Paulo, que pelo que se entende não foi casado, e pelos escritos dele ele coloca ali dentro de um contexto acerca do casamento, a opinião dele, mas ele é uma exceção muito clara a este mandamento do Senhor, e ele explica o porquê que ele é uma exceção, e não podemos colocar como regra. É necessário que o ser humano esteja casado, é uma necessidade pelo relato bíblico. E continua o texto 19: depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais, as aves, levou ao homem, o homem deu nome a eles, diz isso no 19, no 20, mas diz no versículo 20 finalzinho: mas para Adão não se achava uma ajudadora, um auxílio, uma ajuda que fosse como a sua outra metade. Faltava algo. Fala para o teu irmão: faltava algo. Lá em Provérbios 18, 22 diz que aquele que encontra uma esposa encontra a bênção do Senhor. No mundo se diz assim: se você vai casar, você vai se enforcar. Quem já ouviu isso? É uma palavra de Satanás, porque ele coordena, ele trabalha a cultura deste mundo. A Bíblia diz que quem encontra, lá Provérbios 18, 22, quem encontra uma esposa encontra uma bênção do Senhor, encontra a metade, algo que lhe falta. Então, no versículo 28, o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas, fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Ou seja, Deus não fez a mulher do barro, do pó, como o homem, mas fez a mulher do próprio homem, pois é a sua metade. Amém? Entenderam isso? E esse texto é tão interessante. Versículo 23: então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E aí perde um pouco no português, porque homem em hebraico é ish, e mulher é ishá. Aí dá mais sentido, né? Então ela será chamada ishá, porque ela foi tirada do ish. Mas aí no português, mulher ou homem, perde essa poesia. É por isso, versículo 24,
que o homem deixe o seu pai e a sua mãe. Presta atenção. Esse texto é repetido por Jesus. Esse texto é repetido por Paulo. Esse texto que nós vamos ler aqui. Jesus cita esse texto, Paulo cita esse texto. Versículo 24: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa, ou uma só carne, conforme mais difundido. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Amém? Presta atenção, que eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre o casamento. Jesus fez o seu primeiro sinal em que circunstância? Fala para o teu irmão, numa festa de casamento. Em uma festa de casamento. Não é à toa, amados. E aí nós vamos ver daqui a pouco, no final do relato, lá no versículo 11, diz que ali a glória do Senhor foi manifesta e muitos creram nele. Então ele escolheu esse momento para manifestar a sua glória. Se você analisar, você vai perceber que uma das instituições, se não a mais, uma das mais combatidas na nossa cultura, é o casamento. Hoje nós não temos motivação, seja estatal, seja cultural, para o casamento. Pelo contrário, tudo nos leva a desvalorizar essa instituição. Hoje, se alguém quiser ir ao cartório para casar, ele tem que pagar por isso, e não é barato. E dependendo da circunstância, se esse casal for então em busca de um divórcio, é mais fácil ele divorciar no cartório do que casar. A nossa lei diz que a união estável se equipara ao casamento. Biblicamente isso não é verdade. Ainda que hajam direitos patrimoniais, sucessórios aqui, não é o caso, não é disso que estamos falando. Aos olhos do Senhor, conforme o princípio bíblico, a união estável não se equipara ao casamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é tão contraditório que a própria lei faz diferente. Se alguém quer casar é de uma forma, se alguém quer a união estável é de outra forma. Mas hoje o que nós vemos, hoje pela manhã tive a oportunidade de falar um pouco sobre isso. O que nós percebemos hoje? Na minha geração, eu sou de 80, a regra entre os jovens, quem estava na casa dos 20, 30, era o casamento. Era a regra, era o comum, era o normal. Quem é dessa época e concorda comigo? Okay. E quem é anterior, mais ainda. Quando nós analisamos hoje a geração dos 20, dos 30 anos, é o contrário. O casamento é raro. Nós temos, na melhor das hipóteses, o morar junto, que muitas vezes nem configura a união estável. E é comum hoje nós nos depararmos com homens e mulheres na casa dos 30 anos que já tiveram um casamento, 2 casamentos, ou união estável ou algo parecido. E nós percebemos o quanto a nossa sociedade ela sofre, as crianças sofrem por falta de uma identidade, por falta de um parâmetro. Mas é dito assim, não, as crianças superam o divórcio. Só o filho que passou por um divórcio dos pais sabe se supera ou não. As palavras bonitas não vão mudar essa realidade, porque uma proteção que Deus coloca é quebrada e tirada. Preste atenção, olha o que Paulo fala sobre o casamento. Efésios capítulo 5 fala sobre o papel do homem, o papel da mulher. Mas o que me chama a atenção aqui para esse momento é o seguinte, versículo 31. Como dizem as escrituras sagradas, então ele vai citar Gênesis. É por isso que um homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa, que nós lemos lá em Gênesis. Mas olha que interessante que Paulo traz para nós. Há uma verdade imensa revelada aqui. No original, há um grande mistério revelado aqui.
A maioria das versões em português traz essa expressão, um grande mistério. Aqui diz uma verdade imensa nessa passagem das Escrituras, ou seja, lá de Gênesis. E eu entendo, Paulo escreve, que ele está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Paulo equipara o casamento, ele entende como um mistério. E quando nós estudamos a palavra do Senhor, o Evangelho, a salvação é chamada de mistério. Paulo escreve aos Romanos, também equipara a restauração do povo de Israel a um mistério. Ou seja, nós vemos que o casamento na Bíblia é um mistério, diga um mistério. E o que seria um mistério? Essa palavra grega, muito obrigado, ela significa algo que não, presta atenção, algo que não pode ser descoberto pelo homem sem a interferência de Deus. Anotou isso aí? Mistério é algo que não pode ser compreendido pelo homem sem a intervenção de Deus. Assim é a salvação. Ninguém consegue crer na palavra se não for a intervenção do Espírito Santo. Assim será a restauração de Israel. Não acontecerá, e ninguém entende, se não for através da intervenção do Espírito Santo. O casamento, ele só é compreendido pelo homem e pela mulher se houver, porque ele é um mistério, se houver intervenção do Espírito Santo de Deus. Entenderam isso? Talvez você comece agora a compreender as suas dificuldades em relação ao casamento. Quem passa dificuldade no casamento aqui? Eita, vou pedir para os demais orarem por mim então. Os demais que não levantaram a mão, vou pedir para levantar a mão e orar por mim. Quem aqui tem dificuldade no casamento? Amém? Estamos entre irmãos. Fala para quem está perto de você. Estamos entre irmãos. Ninguém aqui é santão, perfeitão. Ah, meu casamento não tem. Meu irmão, se eu vir aqui na frente falar para você que o meu casamento não tem lutas e dificuldades, das duas uma. Ou você vai ser muito inocente acreditar nisso, e vai começar a achar que eu sou um homem perfeito, e vai começar a me idolatrar, como a gente vê muitas vezes aí com alguns líderes espirituais. Ou você vai, de forma sábia, falar: esse cara está mentindo, e não vai voltar mais aqui. Quem tem dificuldade no casamento aí? Meu amado, a dificuldade faz parte da vida, desde o momento que a gente nasce. No casamento não é diferente. Isso não quer dizer que o casamento não seja uma bênção, isso não quer dizer que o casamento não seja maravilhoso, mas ele é um mistério. Diga um mistério. É um mistério. Ou seja, só pode ser compreendido com a intervenção de Deus. E para finalizar esse ponto sobre o casamento, o casamento se diz o seguinte hoje, que ele é uma instituição fadada ao fracasso, que é uma instituição que o fim é o fracasso. E sabe que essa declaração, eu concordo com ela em certo ponto. Sabe por quê? Porque quando Deus fez o casamento, onde Adão e Eva estavam quando Deus os uniu? Onde que eles estavam? Fala para o teu irmão: estavam no paraíso. O casamento foi feito para ser vivido na presença de Deus, no paraíso. E como tudo que acontece depois que o homem saiu do paraíso, foi expulso de lá por conta do pecado, tudo desde então tende ao fim, ao fracasso. Desde a nossa vida, nós vamos para a morte. Por isso Jesus veio nos dar a vida eterna. O casamento, preste atenção, sem a presença de Deus, fatalmente, e não há exceção nisto, fatalmente ele vai naufragar, porque ele foi feito por Deus e ele funciona na presença de Deus. Se não estiver na presença de Deus, isso eu vejo todo dia. Você também, casais que tem tudo a ver, tem um potencial de andarem juntos, tem tudo, você olha assim: nossa, que casal, esse casal aí, olha, não tem como dar errado. Passa um tempo, o que você fica sabendo? Divorciou. Quem já viu história assim? E em Deus, às vezes você olha o casal e fala: meu Deus do céu,
Isso aí não vai durar nada. Não tem nada a ver. O que ele está fazendo da vida? O que ela viu nele? Mas com a presença de Deus, aquela união vai se tornando uma realidade. Amém? Então diga assim para encerrar esse ponto: o casamento é um mistério. Amém? Glória a Deus. Voltando lá para João então. Então Jesus escolhe esse momento maravilhoso do casamento para manifestar o seu poder. No versículo 2 diz o seguinte, presta atenção: Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados. Por que também? Porque Maria, mãe de Jesus, havia sido convidada. Alguns até entendem pela atitude, pelo papel dela aqui, que ela poderia ser uma das responsáveis pela organização, porque ela ficou sabendo que o vinho acabou, ela dá orientação para os ajudantes, mas isso é uma interpretação. Mas o que nos diz que ela foi convidada, e Jesus e os seus discípulos também. Sabe, amados, que Jesus só chega até nós se nós o convidarmos. Jesus não foi de bicão na festa. Estávamos hoje falando sobre casamento, e no meu casamento tivemos muitos bicões, né, amor? Mas tinha gente, você não tem ideia, foi uma festa até um número considerável, só que aí quase que dobrou. Apareceu gente assim, parece que saía do chão, né? Tanta gente que tinha. Acho que o milagre era tão grande, né, que eu estava casando, que o pessoal queria ver, né? Tipo, como um paralítico sai andando, né? Vamos ver, o Pablo casou, olha lá. Era tanta gente, mas Jesus não faz isso. Jesus, ele só participa se ele for convidado. Esse é o segundo princípio que eu quero que você entenda. Jesus só estava naquele casamento porque ele foi, juntamente com seus discípulos, convidado. E hoje não é diferente. Lá em João, aqui em João mesmo, no capítulo 14, nos é dito o seguinte, eu vou ler aqui para você. 14:23. Jesus respondeu: a pessoa que me ama, preste atenção nisso, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. Olha só, é necessária uma atitude da minha parte. Ele diz assim: aquele que me ama. Agora veja bem, quem ama Jesus faz algo, demonstra isso de alguma forma, e não é cantando louvor, não é pertencendo a alguma religião, alguma denominação, não é simplesmente usando determinado tipo de roupa ou determinado tipo de fala, mas ele diz assim: aquele que me ama me obedece. Diga assim: aquele que ama Jesus obedece. Diz aqui: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, ou seja, a palavra. E não apenas obedecerá, ele diz aqui, olha, e o meu Pai, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o detalhe aqui, ó, e meu Pai e eu viremos viver com ela. Amém? Jesus só virá viver comigo se eu der essa oportunidade para Ele. Jesus só irá viver contigo se você der essa oportunidade. Jesus só fez o sinal naquele casamento porque Ele foi convidado. Quem está entendendo, diga amém. No versículo 3 diz assim: tendo faltado, então, no versículo 3, quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Como eu disse, talvez Maria fosse responsável de alguma forma aqui, talvez fosse algum conhecido, porque ela ficou sabendo dessa questão, que os demais aparentemente não ficaram sabendo, os demais convidados. Mas ela então chega a Jesus, e aqui eu preciso que você preste atenção. Surgiu um problema, fala para o teu irmão: surgiu um problema. Acabou o vinho. E naquele contexto era algo bem vergonhoso faltar o vinho. O casamento, para vocês terem ideia, não raro, ele durava, a festa durava cerca de uma semana. Naquele contexto, casamento, a prática era essa: vinham as pessoas, ficavam lá, os parentes, juntava tudo, né? Fazia aquela farofada toda, mas a festa durava uma semana, pelo menos. Você imagina então, lá no segundo, terceiro dia acabou o vinho, e não havia como hoje tantas opções assim, né? Refrigerante, água com gás e tudo mais, cerveja, uísque, o que quer que seja. O fato é que acabou, e aí? E agora? Surgiu um problema. A princípio, se você for analisar comigo,
Esse foi um problema pequeno, porque Jesus, a Bíblia diz que ele curou cegos, ressuscitou mortos, expulsou demônios, alimentou multidões. Mas o que eu quero que você entenda é que o Senhor se preocupa conosco. Quem crê que o Senhor se preocupa conosco? O Senhor é um Deus que Ele resolve problemas. Quando nós confiamos a Ele, conforme está lá em Filipenses capítulo de número 4, versículos 6 e 7, muito citado aqui, diz o seguinte: veja bem, presta atenção. Vivemos um período onde a saúde mental tem sido muito prejudicada. Há muitas pessoas ansiosas, pessoas sofrendo com depressão. Filipenses capítulo 4 diz assim, versículos 6 e 7: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus. Fala para o teu irmão, peça a Deus, meu irmão. Peçam a Deus o que vocês precisam e ore sempre com o coração agradecido. Veja bem, presta atenção. Você pede a Deus. O versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém? O texto não diz que Jesus vai te dar o que você pediu, presta atenção. Ele diz assim: ore, não esteja ansioso, ore, apresente a Deus a sua petição. Isso não quer dizer que você vai receber o que você está pedindo automaticamente, mas algo vai acontecer. Aleluia! Diz aqui: a paz de Deus, que ninguém consegue entender. A paz do mundo é o seguinte: a paz do mundo é a ausência de conflito, o que é impossível, não haver nenhum tipo de conflito. A paz de Deus, ela acontece mesmo em meio ao conflito, mesmo em meio ao furacão, mesmo em meio ao terremoto. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Porque às vezes nós ficamos aguardando os conflitos acabarem, mas eles não acabam. Mas o Senhor então coloca em nós a paz que excede todo entendimento. Maria chega até Jesus e traz um problema. E a Bíblia é cheia de situações. Uma vez um homem estava trabalhando lá em Reis, conta isso, e aí emprestou um machado, estava trabalhando com um machado emprestado, veja bem. E naquela época não era igual hoje, você vai na loja e compra um machado. E aí o ferro desprendeu e caiu na água, no rio. E aí ele, meu Deus, era emprestado. Olha só. A Bíblia diz que então Eliseu orou e o machado flutuou. Veja bem, tanta coisa, tanto milagre para fazer, recuperar uma ferramenta perdida. Mas o Senhor resolve problemas. Amém? Por que eu digo isso? Porque há pessoas, é o seguinte, que às vezes não creem que Deus se preocupa com elas. Às vezes a gente está numa reunião, num contexto, alguém vai orar, a gente fala, você poderia orar? Não, vou orar. E a pessoa então, ou senão você faz a pergunta assim: você gostaria que eu orasse por alguma coisa? Mas está se referindo à vida da pessoa, né? E a pessoa diz: não, vamos orar porque, pelas crianças do mundo, porque elas estão sofrendo. Amém, vamos orar, mas e por você? Não, tem tanta coisa no mundo acontecendo, eu não vou pedir para mim. Mas aquela vida tem tanta situação para ser resolvida, tanto problema acontecendo, mas a gente age como se fosse assim: eu não vou ocupar Deus, como se Deus tivesse uma agenda, e se Ele vai fazer o meu milagre, não vai dar conta de fazer o teu também, porque é muita coisa. Nós tratamos Deus como se fosse um homem, um ser humano. Não, porque tanta coisa para Deus fazer, porque aí eu não vou ficar pedindo, porque vai atrapalhar. Quantos já tiveram algum tipo de pensamento parecido com isso aqui? E essa é uma grande mentira. A Bíblia diz: o Senhor cuida dos passarinhos, não vai cuidar de vocês? Cuida dos pardais, não falta nada para os pardais, não vai cuidar de nós? Acabou o vinho, fala para o teu irmão: acabou o vinho. A princípio, mas Maria levou para a pessoa certa.
No versículo 4 diz assim: Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: faça o que ele mandar. Maria entregou a situação, de alguma forma ela entendeu, e falou: olha, então agora é com Jesus, façam o que ele pedir. Mas eu quero agora que você preste muita atenção nisso aqui. Esse versículo 4, ele é muito importante. Primeiro, Jesus é o único mediador. Fala comigo assim: Jesus é o único mediador. Há muitas pessoas que entendem e usam esse texto para dizer o seguinte: está vendo? Se não fosse Maria, Jesus não teria feito o milagre. Está vendo? Se Maria não intercedesse a Jesus, ele não teria feito o milagre. Percebe? Só que analisa comigo o seguinte: primeiro, em todos os 4 evangelhos, essa é a única situação que nós temos onde Maria pede algo para o seu filho. Então, primeiro que dos 4 evangelhos nós temos apenas um texto. É difícil você fazer toda uma teologia em cima de um texto, mas vamos analisar o texto. Primeiro, Jesus responde para ela o seguinte, literalmente, ele diz assim: que é isto para mim e para ti, mulher? Aqui é traduzido de uma forma muito boa: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Mas possivelmente na versão bíblica que você conhece vai estar assim: que tenho eu contigo, mulher? No português ficou um pouco estranho, porque dá a impressão que Jesus está desrespeitando Maria, mas de forma alguma. Essa palavra aqui, traduzida por mulher, é uma palavra muito respeitosa, tanto que aqui ele chama traduzido por senhora. Ele diz: o que senhora? Que eu tenho contigo? Precisamos entender o contexto. De forma alguma Jesus está sendo rude, ou seco, ou desrespeitoso com a sua mãe. Mas era preciso deixar claro o seguinte: preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. No capítulo 1, Jesus foi anunciado como o Cordeiro de Deus. Ele começou o seu ministério público para manifestar a sua glória. Talvez Maria ainda não tivesse entendido isto. O que acontece é o seguinte: qualquer pedido a Jesus, seja de quem fosse, a partir de agora, não poderia estar baseado em laços familiares. Por isso que ele não diz: minha mãe, o que tenho eu contigo? Ele não diz: mãe, não chegou minha hora. Ele diz: senhora, para deixar claro. Tanto é verdade que, se você for lá em João, no mesmo evangelho de João, essa mesma palavra, ela é utilizada lá no capítulo 19. Eu gostaria que você abrisse, por favor. Aqui Jesus está na cruz. Ele está crucificado aqui. E ele preocupado, ele cuidadoso para com Maria, sua mãe, que a Bíblia chama de mais bem-aventurada entre as mulheres. E aqui no capítulo 19, então, lá no versículo 26, diz assim: quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, esse discípulo que ele amava, tudo indica que é João, que é o João que escreveu esse evangelho, disse a ela: este é seu filho. No original está: mulher, esse é seu filho. Aqui justamente para tirar essa ideia errada, né, que Jesus estivesse sendo seco com ela, e em seguida disse a ele, ao discípulo: esta é a sua mãe. E o discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Então você percebe o cuidado de Jesus para com Maria, mas percebe que nem aqui ele a chama de mãe. Por quê? Passou o momento. Ele estava agora como filho do homem, como Cordeiro de Deus, manifestando a glória e fazendo a obra da salvação. E ele a confia a João, ao discípulo amado. E por que ele não confia aos seus irmãos? José, Simão, conforme está escrito no próprio evangelho, que ele possui irmãos e irmãs. Porque a Bíblia diz no próprio João, capítulo 7, que nem seus irmãos criam nele. E ele, sabendo disso, confia ao discípulo amado. Porque Maria, como discípula de Jesus, como serva de Deus,
deveria ser cuidada por alguém que cresça em Cristo. E ele confia. Você entende então que Jesus, ele demonstra para não apenas os seus discípulos, mas também para Maria, sua mãe, que o laço materno não poderia mais determinar o que ele faria ou não, mas sim a vontade do Pai. Amém? Agora veja comigo o seguinte: Jesus é o único mediador, a Bíblia diz. Abra comigo a sua Bíblia, se você pode fazê-lo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Aqui ele está falando de oração, diga comigo, oração. Nesse contexto de oração, olha o que ele escreve aqui para nós. Em primeiro lugar, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas, amém? Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Versículo 4, Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Lê comigo o 5 bem forte. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano, Cristo Jesus. Fala o teu irmão, há um só mediador. Um só mediador, aqui é traduzido como por um só que une Deus com os seres humanos. Quando nós oramos, e a oração é uma ordem bíblica, nós temos que ter ciência que o mediador, aquele que nos leva ao Pai, a Deus Todo-Poderoso, é Jesus. Quem está entendendo? Essa palavra, traduzida por mediador, mesites em grego, aparece 6 vezes na Bíblia. 6 vezes aqui no Novo Testamento. Dessas 6 vezes, 2 vezes ela é utilizada em relação a Moisés, em relação à antiga aliança, porque na antiga aliança ele era o mediador da lei que Deus entregou ao povo. E as demais aparecem então aqui, em Hebreus e em Gálatas. Ou melhor, aqui em Hebreus, onde Jesus é colocado como o mediador, aquele que une o homem com Deus. Quem une o homem com Deus? Então, meu irmão, quando nós vimos a peça para a mãe que o filho dá, com todo o respeito, não estou desrespeitando aqui, mas quero que você entenda que o texto bíblico não ensina isso. Se a pessoa crê, pela questão da tradição dos pais, da doutrina, editos papais, enfim, ok. Mas o texto bíblico, ele não diz isso. Quando Maria chega a Jesus, diz, acabou ouvindo, diz, minha senhora, está tranquilo, vamos resolver. Não chegou a minha hora ainda. E a Bíblia não disse de imediato ele manifestou ali o milagre. Como eu disse, o casamento durava dias. Ela chegou para ele, ele respondeu, ela falou, olha, chegou para os serviçais, o que ele falar vocês fazem. E essa orientação de Maria é fantástica. A gente deveria pegar para nós o que ela disse aqui. Poucas palavras de Maria foram registradas na Bíblia, sabia? E uma delas, essa aqui, nós devemos usar para nós. Olha o que ela disse aqui. Versículo 5. Então ela disse aos empregados, façam o que ele mandar. Fala para o teu irmão, faça o que Jesus mandar. Simples assim. Faça o que Jesus mandar. Comando é simples, né, pastor Márcio? Faça o que ele mandar. Olha que interessante, para encerrar esse ponto, Jesus é o único mediador, amém? Abra comigo em Mateus, por favor, capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo 46. Que a verdade do Senhor liberte, em nome de Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 46 diz o seguinte. É importante você anotar, tá, amados? Porque com certeza você vai refletir de novo nessa mensagem. Você pode assistir no YouTube depois.
Talvez você conhece alguém que tem esse entendimento. Olha, né, peça a mãe que o filho dá. Ok, mas por quê? A Bíblia não ensina isso. E quando você anota, você entende, você volta nesse texto depois. Olha o que diz Mateus 12. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, olha só, o que está escrito aí? Leia comigo, por favor. 46 do capítulo 12. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Amém? Você fala, não, mas não era irmão, era primo, era parente. O texto, seja grego, seja português, fala irmão. Versículo 47. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou, olha que Jesus, olha o ensino de Jesus aqui. Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Leia o 50, por favor. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele possui irmãos e irmãs. Não nesse texto está falando explicitamente das irmãs, mas em outro. E aqui, novamente, entenda, meu irmão, ele não está desprezando Maria, a mais bem-aventurada das mulheres, como o texto muito bem nos ensina. Ele não está desprezando os seus irmãos, ele está ensinando, olha, além deles, muito embora os irmãos não criam nesse momento, além deles, todo aquele que crê tem acesso a mim. Todo aquele que crê pode pedir para mim. Todo aquele que crê é meu irmão, é minha mãe. Quem crê no Senhor Jesus aqui? Amém? Ainda nesse ponto, só para você entender, o texto nos ensina, a história nos mostra que alguns irmãos de Jesus creram nele depois. Tiago, por exemplo, que escreve a carta de Tiago. Judas. Jesus tinha um irmão chamado Judas, porque o nome Judas era muito comum. Judas significa Judá, da tribo de Judá. No grego ficou Judas, que escreve a carta de Judas, não é o Judas Iscariotes. Então perceba comigo que a salvação alcançou a casa de Jesus graças à autoridade do Senhor, graças a Maria, graças a José, que já falamos sobre ele aqui em outras oportunidades, como o pai de Jesus. Mas eu gostaria que você abrisse comigo ainda mais uma vez sobre esse ponto, antes de passarmos para o próximo. Lembrei de um texto importante aqui. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1. Talvez você já conheceu, é muito comum nos círculos romanos, o Magnificat. O Magnificat, que é a canção de Maria, a canção que Maria entoa. Está registrado nos Evangelhos, aqui em Lucas capítulo 1. É interessante, é um cântico lindo. Aqui no versículo 46, e para você entender o contexto, aqui havia sido anunciado o nascimento de Jesus. Maria disse ao Senhor: faça comigo a sua vontade. Ela é chamada de bem-aventurada. Ela visita Maria, ela visita Isabel, sua parenta. Isabel estava grávida. Quando Maria chega perto de Isabel, João Batista, que estava no ventre de Isabel, dá um chute, se manifesta, para demonstrar que havia uma ligação forte entre eles. Por isso que nós somos a favor da vida intrauterina. Amém? Porque a vida intrauterina. Amém? Não é um amontoado de células. João Batista estava no ventre de Isabel. Quando Maria chegou, chegou aí a mãe de Jesus, o Salvador. Chegou aí o Salvador. Mas olha só o que Maria diz aqui no versículo 46. Então Maria disse, é o Magnificat, a canção dela: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. Você pode ler comigo? O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele lembrou de mim, sou humilde serva. De agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim, o seu nome é santo. Amém? Ela continua, nós não vamos ler tudo não, eu quero que você foque aqui. Ela diz: o meu Deus e o meu Salvador. Como é que Maria chama o Senhor? Quem que tem Salvador? Pergunta para quem está perto de você: quem tem Salvador?
quem precisa ser salvo, sim ou não? Concorda comigo? Por que ela reconhece o senhorio do Senhor, como serva do Senhor, mas também reconhece-o como Salvador, o meu Salvador? Porque ela, como todos os homens e mulheres de Deus, com toda a humanidade, precisa de um Salvador. Ela reconheceu e se viu como mais bem-aventurada entre as mulheres. Amém? Jesus é o único mediador. Ponto fechado aqui. Vamos continuar. Então, como eu disse, ela deu essa orientação que nós precisamos seguir. Faça o que Jesus mandar. Faça o que Jesus disser. Confie. Fala para o teu irmão, confie. Glória a Deus. Então aqui, versículo 6 diz: Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes, e eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Amém? Confie. Sabe, amados, que Deus resolve problemas. Só para o teu irmão, Deus resolve problemas. Pode ser o mais simples que for. Eu lembro uma vez, quando eu viajava, eu estava concluindo a faculdade de Direito lá em Dourados. Fazia faculdade lá na Estadual. E aí, estava concluindo já, e eu estava num processo que eu vinha a Viema. Eu fazia o evangelismo em Viema aos fins de semana. Eu saía na sexta, ficava sábado e domingo e voltava para Dourados. E eu precisava entregar o TCC impresso, 3 vias. Eu não tinha como imprimir o meu trabalho de conclusão de curso, me faltava dinheiro, eu não tinha dinheiro para imprimir, e eu tinha que protocolar na sexta-feira antes de viajar, porque era o prazo. Eu não tinha esse dinheiro, e eu fui para a reunião de oração dos jovens no meio da tarde, e me passaram ali o dinheiro para viajar, para poder ir para Iviema. Eu tinha essa pendência aí, e coloquei em oração, orando ali nós tínhamos oração de jovens todo final de tarde. E acredite ou não, eu era jovem nessa época, ainda não tinha barba branca, né? E estava orando ali, coloquei diante do Senhor: olha só, Senhor, eu preciso imprimir o TCC, senão eu não vou conseguir ir em paz, né? Preciso resolver isso aí. E então, terminando a oração, conversando ali com alguns irmãos, chegou uma pessoa e falou: olha, o Senhor eu estava orando, o Senhor me pediu para te passar esse valor aqui. Eu não lembro se era, sei lá, R$40, R$50, alguma coisa assim. Mas era o dinheiro da impressão. Foi o tempo, eu fui ali, tinha uma lan house, na época usava lan house ainda, né? Lan house, imprimi o bendito TCC, né? Deu tempo de protocolar e vim embora para fazer evangelismo em Viema. Agora eu te pergunto, com tanta gente morrendo no mundo, tanta gente desesperada, né, pastor Márcio? Deus ouve a oração para imprimir um TCC. Porque isso não ocupa Deus, amados. Deus não vai ficar mais ocupado, mais acelerado. Deus vai falar: meu Deus, mais uma coisa que estão pedindo. Porque nós temos essa visão satânica, diabólica, carnal, de um Deus limitado. Parece até bonito, espiritual, né? Eu não vou pedir porque Deus tem tanta coisa para fazer. Amados, você está limitando o Deus que é onipotente. Isso é uma falsa humildade, é uma falsa compreensão da verdade que o Evangelho traz para nós. Então, vinho, Jesus poderia falar: olha, tudo bem, ok, acabou o vinho, vamos embora. Fizeram o cálculo errado, não sei o que aconteceu, quebrou o pote, não sei. Tem uma coisa mais importante para fazer, sim ou não? Mas haviam ali potes de água. E pensa nos potes grandes, hein? 80, 120 litros, os potão de pedra. O que tem de especial nesses potes de pedras? Do grego, pastor Márcio, tem nada de especial no pote de pedra. Fala o termo assim: não tem nada de especial no pote de pedra. O que nos mostra, amados, que Deus não precisa de muita coisa para fazer, não. Ele usa qualquer coisa. Tinha água, vamos transformar água em vinho. Ele poderia fazer vinho do nada, sim ou não? Ele poderia tocar no coração de alguém para trazer o vinho, sim ou não? Não, mas tem água aqui, está fácil, vamos transformar água em vinho. O que você tem em mãos? Certa viúva tinha um pouquinho de farinha e azeite na casa dela, a Bíblia diz. E ela estava tão desesperada que ela falou para o profeta: olha, eu vou fazer um bolo
Eu e meu filho vamos comer e depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada em casa. E a Bíblia diz, conforme a ordem do profeta, não faltou a farinha, não faltou o azeite por muito tempo. Outra mulher chegou para outro profeta, lá em Reis isso, e aí ela estava, o marido morreu, e aí ela estava para ser vendida com os seus filhos por conta da dívida, que naquele tempo era assim, né? Não pagava, vendia, a pessoa era vendida, os filhos eram vendidos. Primeiro vendia os filhos, se não resolvesse, vendia a própria pessoa, não era igual hoje. E ela chega para o profeta: olha, você sabe, o meu marido que morreu era um homem de Deus, eu estou nessa situação. O profeta falou: o que você tem na tua casa? Pergunta para quem está perto de você: o que você tem na tua casa? Ela falou: não tem nada. Não, o que você tem na tua casa? Falou: eu tenho um pouco de óleo lá. Então faz o seguinte, reúne todas as vasilhas que você tem na tua casa, chama os vizinhos, empresta todas as vasilhas que você conseguir, e você vai encher essas vasilhas com esse óleo não vai acabar. Ok. Ela chamou os filhos, fizeram um mutirão, pegaram as vasilhas, encheram. Ela falou: traz a próxima vasilha. Falou: não tem mais vasilha. Ela chegou o profeta, contou, ele falou: agora você vende esse óleo, paga a sua dívida, paga tudo que você precisa pagar e vive do resto. E assim aconteceu. Para alimentar a multidão, diz que tinha um rapazinho, chegaram para Jesus falando assim: Senhor, esse povo aqui, se voltar embora, vão morrer de fome, porque não tem onde comprar comida, e é longe. Ele falou: mas o que vocês têm aí? Aí tinha alguém mais esperto, falou: tem aqui uns pãezinhos, uns peixinhos, mas o que é isso aqui para tantos homens? Mas aquilo foi suficiente para o Senhor multiplicar. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Assim como aquele pote de água, assim como o pão, assim como um pouco de azeite, o que está nas tuas mãos, se você confiar ao Senhor, a tua capacidade, o inimigo vai dizer: mas você não é capaz, já não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, você já tentou, você já fez, você não tem força mais. O que você tem é suficiente, fala para o teu irmão: é suficiente para o Senhor transformar e fazer um milagre. Moisés tinha um cajado na mão. Moisés falou: mas Senhor, eu vou chegar lá diante do faraó, o que eu vou fazer? Ele não vai acreditar, ninguém vai acreditar em mim, vão falar que eu sou louco. Deus falou: o que você tem na mão aí? Moisés era pastor, o que o pastor carregava? Cajado, tem um cajado. Joga o cajado no chão aí. Jogou, virou uma serpente. Agora pega o cajado, pegou o cajado, voltou a ser cajado. Ele só tinha um cajado na mão, foi o suficiente para chegar lá e colocar os magos de faraó no bolso, não é, pastor Márcio? O que você tem na mão? Pedro chegou para Jesus: ó, a gente tem que pagar um imposto, estou cobrando imposto aí, ó. Chegou o leão, imposto de renda, e estão cobrando. A gente paga ou não paga? Jesus falou: vamos pagar. Vai lá e pesca. Abre a boca do peixe e vai ter 2 moedas, uma para mim e uma para você. Pedro foi lá e pescou. O que Pedro sabia fazer? Ele era pescador, sim ou não? Meu irmão, para Deus fazer, basta você se dispor. Não interessa o que você faz, faça para o Senhor, amém? Glória a Deus. Aqueles potes de água que nunca que alguém imaginar que aquilo poderia ser uma solução. Jesus então manda encher até a boca, fala: agora serve. Chega lá, vocês sabem o texto, chega lá para o responsável. Então o dirigente, versículo 9, o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Olha que interessante. O noivo, o dirigente, os convidados não sabiam o que tinha acontecido. Só aqueles empregados. Sabe, amados, que quando Deus faz a obra em nossas vidas, Ele sempre, de alguma forma, vai nos surpreender.
E quantas vezes nós já desfrutamos das bênçãos do Senhor, da resposta de oração de alguém, e nós nem sabíamos. Aqueles convidados estavam desfrutando, aquele noivo estava desfrutando de um milagre, da resposta de oração de alguém, do pedido, no caso aqui Maria, da necessidade daqueles noivos. E quantas vezes nós somos ingratos, nós achamos que Deus esqueceu de nós, e quantos livramentos, quantos milagres, quantas provisões já chegaram a nós, e nós, como aquele dirigente, sem saber, damos glória para a pessoa errada. Falou para o noivo, né? Como se o noivo tivesse resolvido a coisa. Olha, noivo, rapaz, você é bom mesmo, hein? Todo mundo pega o melhor vinho e dá primeiro, quando o pessoal já está, né, cheio. Aí começa já com o vinho que não serve, o inferior. Mas você fez o contrário. Agora veja bem, Jesus não foi lá e falou: opa, que negócio é esse? Esse fui eu que fiz. Ele fez isso? Porque a glória do Senhor se manifesta de qualquer forma. Nós temos essa vontade carnal de falar: não, opa, peraí, essa é a minha glória, eu fiz isso aí, é o outro que está aparecendo lá no meu lugar. Jesus, ele fez o que tinha que ser feito, e mesmo assim, para aqueles que estavam ao redor dele, os seus discípulos, diz o texto, para a gente encerrar aqui, versículo de número 11. Jesus fez esse seu primeiro milagre, ou sinal, depende da tradução, em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e veja bem, o mais importante, fala para o teu irmão, o mais importante, os seus discípulos creram nele. Isso é o mais importante, amados. O propósito é esse. O propósito não era simplesmente que aquela festa durasse, não era simplesmente abençoar os noivos. O propósito, como tudo mais em nossa vida, é que a glória do Senhor seja manifesta e que as pessoas creiam nele. Amém? Talvez com uma coisa simples como a necessidade de ir numa festa de casamento, talvez como coisas grandes, um casamento que está destruído e precisa ser restaurado, talvez uma cura física. Mas tudo isso acontece simplesmente para manifestar o propósito do Senhor. Amém? E por que eles creram que Jesus era o Messias? Porque o vinho representa, conforme a antiga aliança, a abundância do vinho era uma das promessas do Messias, era uma das promessas de prosperidade. Eles entenderam que com aquele homem não ia acabar vinho nunca seria um problema. Eles entenderam isso. A glória dele foi manifesta dessa forma, de uma forma simples, talvez não tão sobrenatural, quem sabe, mas era o necessário naquele momento. Eu te pergunto nessa noite, qual é a tua necessidade? Qual é o problema que você precisa trazer para o Senhor? O que te incomoda? Se você trouxer isso para o Senhor, a Bíblia garante, ela não garante que vai acontecer como você quer, mas ela garante que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração. Eu te convido a se colocar em pé comigo, se você quiser fazer, se você puder fazer, para juntos orarmos. O primeiro sinal para a manifestação da glória de Jesus não foi alguém sendo salvo, não foi um endemoniado sendo liberto, não foi alguém sendo ressuscitado, e não porque Jesus estava aprendendo a lidar com os poderes dele, né? Como às vezes a gente vê no filme, né? Está aprendendo a lidar com os poderes, né? Então o primeiro sinal é algo mais simples, de forma alguma. É para nos mostrar que a preocupação do Senhor é que você creia nele como provedor, salvador da tua vida. Amém? E é simples, como Maria disse: faça tudo que Jesus mandar.